Bem-vindos ao Eng Talk, o podcast dedicado ao universo da engenharia. Já de antemão, vou agradecer aqui a Inéia e o CREA, porque sem eles não estava acontecendo esse podcast aqui, foi uma colaboração entre eles. E hoje a gente trouxe uma convidada aqui, muito especial, e ela é especialista aqui, ó, a gente vai falar sobre engenharia de segurança de encostas em cidades. É isso mesmo? Isso mesmo. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua carreira primeiro, antes de tudo, pode ser? Sim, claro. Ser presente para o nosso público, então. Boa tarde a todos. O meu nome é Patrícia. Eu me formei em 2014 em Engenharia de Minas, na Universidade do Estado de Minas Gerais. Desde então, eu entrei na área de mineração, com ênfase em empresas de pequeno e médio porte. Atendo pedreiras, areais, cascalheiras, demandas de terraplenagem, áreas voltadas para estabilidades, para utilização de explosivos. E, diante dessas atividades, veio a necessidade de especializar em segurança do trabalho. Eu fiz e terminei em 2018. Fiz logo em seguida, de forma concomitante, na verdade, um mestrado em gestão de riscos, por se tratar uma área dentro da segurança do trabalho de grau risco 4. Eu vi a necessidade aí. E também por ter sido professora na faculdade, eu adoro lecionar, tenho um carinho extremo pela área acadêmica. Então, aproveitei aí, vamos fazer um mestrado. E uma curiosidade que antes de eu formar, faltava uns 3 meses para colar grau. A gente forma, termina as atividades escolares, mas espera um tempo colar grau. Aí a minha mãe me matriculou numa pós-graduação na Univerte aqui em Matipó. Eu acho que foi a 2ª turma, em docência no ensino superior. Aí quando eu colo grau em setembro, em dezembro eu já tinha uma pós. Para poder dar aula, para poder, tinha que fazer dinheiro, agora tem que dar retorno. E dei aula em cursinho, dei aula em curso técnico, ensino médio, ensino fundamental, professora particular. E comecei a prestar serviço nas pedreiras da minha região. A primeira foi a Pedreira Bricampo, que eu fui estagiária. E a partir daí, o pessoal de lá foi me indicando para as outras e fui seguindo a minha vida. Hoje, atualmente, eu faço uma 2ª graduação, curso de Direito, para complementar. Só para complementar, é até importante você falar por que você está fazendo isso, Porque quando a gente está falando do nosso público aqui, até antes do podcast iniciar, o leque que a engenharia te dá, Sim. E você está fazendo esse curso para complementar, para abrir mais esse leque, Sim. Dentro da mineração, e eu gosto de falar áreas afins, que seria concreteiras, construção civil, toda a área ali voltado para o setor primário e secundário aí dentro da mineração, eles fazem o que a legislação manda, tem que ter segurança do trabalho. Por quê? Porque existe uma norma que, de forma coercitiva, não tem a opção de não fazer, os obrigou. Então, diante disso, vem diversas penalidades, no não cumprimento, e a todo momento nós estamos voltados para a legislação. Inclusive, as obrigações voltadas para a engenharia, por exemplo, o laudo geotécnico, o laudo de estabilidade, ele se tornou mais real e obrigatório no Brasil por causa da lei. Não foi nada de forma vamos prevenir riscos de acidentes dentro da mineração ou em áreas urbanas, em construções de edifícios, casas que têm uma encosta ao fundo ou próximo, porque a gente quer evitar acidente. Não, foi porque a legislação obrigou. Então, é sempre aí o Estado, de uma certa forma, como manda a Constituição, tutelando o direito à vida e à segurança aí da população. Então, diante disso, eu faço o curso de Direito para complementar e para enriquecer também, querendo ou não, é mais um serviço a ser prestado. Conhecimento não ocupa espaço, então acaba que até na minha vida pessoal o direito vai agregar e muito, sempre tem um ali, não, deixa eu fazer uma consulta com você, e tudo voltado hoje dentro da mineração e áreas afins, envolve algum licenciamento. Tem que tirar licença ambiental, licença do Exército, licença da Polícia Civil, atualizar dados, acompanhar a evolução, o dinamismo aí das obrigações legais dentro das empresas. Então, o direito vem com
o foco aí de somar. Não de eu deixar de ser engenheira, né? Eu falo que ser engenheira é mais do que ter o título, né? É ser, é um estado permanente que eu vivo todos os dias aí, que eu adoro. Então, irei ser advogada de forma complementar à minha área. Mas recomendo, inclusive engenharia, né, principalmente, e o curso de direito também é muito bom. Apesar que eu acho que o advogado em si, ele é muito... Ele não sabe simplificar as coisas. O engenheiro tem mais raciocínio lógico, sem preconceito aos advogados, viu, gente? Mas, enfim, já tenho aí 11 anos atuando na área. Perfeito. E vou, já até de antemão aqui, pedir o pessoal que está nos seguindo aqui para entrar lá no Instagram agora, entrar lá e digitar lá Inéia_Caratinga e começar a seguir o perfil, né? Porque a gente tá vindo nessa temporada e na primeira temporada também vieram ótimos profissionais de assuntos assim que são de extrema relevância, inclusive o seu, né? Você quer falar do seu Instagram de uma vez? Pode falar aí. O meu Instagram é PLSR Consultoria, né? E eu não sou muito, né? Adoro tecnologia, mas eu não sou muito de me expor, né? Acaba que na área que eu trabalho, o boca a boca funciona muito bem. Mas geralmente eu sou mais discreta para o meu cotidiano. Mas já estou, né, nos planos para 2026, mudar essa forma aí, né, e me adequando, né? Até por uma questão de divulgar conhecimento, informação. Eu ia falar isso agora. Acho que é algo que acaba que a gente contribui aí de uma forma geral, né? Perfeito. Quero agradecer também a presença do Schneider, né, que ele foi a ponte para trazer a Patrícia aqui hoje. Obrigadão pelo empenho sempre aí, Schneider. E vamos começar aqui, né, com as nossas perguntas aqui. Falar sobre encosta urbana, em relação à questão, o que constitui uma encosta urbana instável? Então, vamos lá. Encosta, né, vulgarmente chamado de barranco. Ah, nossa, aquele barranco ali vai cair. Assim, na engenharia em si, a gente não, por mais que nós sejamos da área de exatas, não tem nada exato. Então, quando você olha, vamos caracterizar ali a situação daquela encosta, daquele talude, daquele barranco. Lembrando que ele pode ser rochoso, que ele pode ser terroso, ou seja, terra, né, barro. A gente, de uma forma geral, né, sem entrar em viés técnico, vou chamar um engenheiro geotécnico para avaliar. Às vezes não tem nem tempo para isso e demanda de uma atitude ali emergencial. Então, o que eu recomendo à população numa leitura clara? Passou ali, né? Geralmente são barrancos, taludes, encostas que a gente vê no dia a dia. E você começa a perceber que está abrindo um processo erosivo, que é abrindo crateras, né? Umas vossorossas, são buracos, sulcos na área que não é normal. Geralmente isso acontece em solos que são menos coesivos, né? Argilosos ou até mesmo arenosos. Você começa a ver uma movimentação de massa, onde a gente verifica o alto índice de chuvas, né? E como a gente está num clima tropical, chove muito, depois vem um período de seca. Então, esse chover muito e parar de chover gera um desprendimento aí do material e o risco de ter erosão. Quando a gente vê muita desmatamento, né, eu falo que a intervenção antrópica hoje, a intervenção do homem, ela contribui quase né, não vou falar 100% porque não tem estatística comprovada, mas a maioria aí dos deslizamentos são ocasionados por nós mesmos, por fazer obras sem planejamento, sem um devido projeto, sem uma devida avaliação, né? Por chegar, não, vou contratar um pessoal ali da terraplenagem, vai fazer aqui um corte a aterro para mim com um ângulo de 40 ou 60 graus, né? Só existe esses dois ângulos. E na hora que vai ver, não fez uma verificação se aquela vegetação que foi retirada ali, ela trazia algum tipo de estabilidade, o que alterou dentro do processo hidrogeológico daquela área ali, entre diversos outros fatores. Então, basicamente passou perto de um talude, viu fraturas, movimentação de massa, ele se encontra num local que chove muito, teve algum tipo de desmatamento irregular recentemente, né? Teve escavação, obras que não teve o devido acompanhamento profissional, pode ter certeza que está sujeito a risco. Você acabou falando até de todos os fatores, né, para deslizamento. Tem mais algum que deixou de fora? Então, hoje em dia,
quando a gente vai fazer vamos dizer, fui contratada para fazer um laudo geotécnico. Qual que é a premissa? A premissa é fazer uma visita em campo, perguntar para o interessado o objetivo, por que você está precisando fazer, né? O que vai, vai ter uma construção, vou construir um prédio. Então, todo aquele projeto ali estrutural do prédio é importante nessa avaliação e quando a gente fazer a visita, né, em loco, a gente avalia lá. Geralmente, os taludes que tendem a ter rompimento, né, o deslizamento, eles são íngremes. Eles têm uma angulação de 90 graus para mais. Muitos deles têm pontos de taludes negativos, que eles fazem aquelas curvas, ou chocos, né, que são blocos, pedaços de pedras aflorados ali, que você não sabe se está preso ou se ele está correndo um risco de ter um rolamento. Então, a gente inicialmente faz uma visita em loco e faz todo um levantamento. Tem nascente aqui? Porque onde tem água, gente, tem que ter um cuidado extremo, né? As pessoas esquecem de fazer projetos de drenagem. Por exemplo, tem um talude na beirada do asfalto. É muito comum ver que chama vossorosa. Não passou, não fez um projeto de drenagem adequada. Aí você vê de um lado um talude com todo um processo de erosão e na ponta do asfalto, que geralmente está por cima de outra encosta, de outro talude, abrindo aqueles sulcos, aquelas vossorosas, que são, a gente fala que é um escorregamento de massa. E o poder público muitas vezes come isso, porque aquilo ali todo mundo está vendo. Aí notifica DR, DENIT, né, todos os órgãos competentes. Aí na hora que cai, a população perde o acesso. Vamos ver o que aconteceu. Então, assim, remediar, consertar fica muito mais caro e é muito mais arriscado do que prevenir. Então, fraturas, locais onde tenha muita vibração, chuvas, intervenção antrópica de forma irregular, áreas onde tem disposição de resíduos, com risco de entupimento aí de esgotos, né? Tem pessoas que, infelizmente, desviam o curso de riachos, córregos em áreas urbanas de forma irregular. Isso tudo altera na estabilidade aí de uma encosta próxima ou taludes em geral. Você falou em relação à questão de remediação, né? O que você acha que o Brasil... Você acha que tem algum caminho para isso começar a acontecer? Eu acho que se a gente for esperar o legislador fazer por nós, vai demorar anos. Eu acredito que tem que partir de uma população ativa, eu gosto de usar esse termo. Como que a gente pode participar? A gente pode cobrar começando a nível municipal. Até tem uma legislação federal que é voltada para a defesa civil, para proteção, onde os municípios eles são obrigados a fazerem essas vistorias, essas divulgações de informação, regulamentar, né? Se olha, vai ter uma construção, está próximo de uma encosta, vou fazer um termo de referência aqui, e antes de iniciar, antes de a gente aprovar esse projeto base, eu preciso aqui de um laudo geotécnico, né, baseado na NBR atual, onde o engenheiro está me atestando ali, que essa obra ela tem condição de ser feita ali. Se caso tiver qualquer característica que indique algum deslizamento ou esteja na iminência de uma ruptura, quais são as medidas mitigadoras, as medidas de proteção, como que a gente vai conter esse talude, evitar com que isso aconteça. Tem uma nascente ali que pode impedir. Então, assim, parte da população cobrar a prefeitura hoje. Poder Executivo. Mas o Poder Executivo não tem. Vai atrás da Câmara dos Vereadores para poder o quê? Pautar um projeto de lei, uma adequação aí do plano diretor para poder ser, olha, tem que ser obrigatório isso. O seu Guilherme, você votou em vereador A. Vereador, vai lá na Secretaria de Obras, geralmente é a Secretaria de Meio Ambiente, fica responsável pelo setor. Eles estão verificando. Passei ali na minha rua, tem um talude que está numa situação horrorosa, está com deslizamento, estou vendo cada dia que eu passo, tem um pedaço dele que soltou. Eu moro do lado, já começou a dar sinais nas casas dos vizinhos de trinca, movimentação de parede, a porta fica empenada, a janela também. Então, assim, são efeitos colaterais de toda uma situação que o município poderia estar verificando. Porque se eu for esperar o órgão ambiental vir aqui a nível estadual, a nível federal, né, os legisladores, não vai acontecer. A gente tem que mudar o nosso mundinho, e começando pelos municípios. Se Poder Executivo
em conjunto com o Poder Legislativo, que tem função típica de legislar e fiscalizar, começar a cobrar e a população ficar em cima, por exemplo, a população pode fazer associações de bairro. Dentro dessa associação, criar pautas voltadas para essa parte de segurança. Ó, temos uma encosta ali, ó, aquele prédio foi construído há 20 anos atrás e atrás daquela encosta ela não teve uma contenção devida, não tem nenhum projeto. Eu fui lá na prefeitura, na época não tinha nem plano diretor, nem código de obras. Então, vamos verificar para não correr o risco. Então, assim, acaba que era para acontecer de forma, talvez, automática, era para a gente não ter essa dor de cabeça? Era, mas não funciona assim. Então, dentro da nossa realidade, eu recomendaria à população a cobrar os órgãos públicos, principalmente a Defesa Civil do município. Hoje em dia é obrigatório ter uma defesa civil instaurada, constituída, devidamente treinada, com membros ali capazes de atender a demanda da população. Você vem muito Caratinga? Venho pelo menos umas 2 vezes ao mês. Ah, tá. Então você passa, que você conhece aquele caso. Sim, conheço aquele caso. Você pode falar um pouquinho ali pra gente? Então, eu não conheço a fundo os motivos daquele... Cedeu, né? Aquele prédio, um prédio ali, né? Que cedeu. Eu não sei o ano da construção, nem como que foi utilizado os materiais, porque tem muito material, gente, que as pessoas esquecem que tudo que começa errado tende a ficar errado. Então, fonte, empresa confiável, você comprar um concreto. Agora eu tô até... Esquece um pouco a estabilidade ali do que foi feito. Eu não sei o tipo de material. Não foi feito um laudo, né? Acredito que na época nem existia essa obrigação. Então, não fez um laudo geotécnico. Não fez um ensaio geológico ali, geotécnico do solo. Antigamente até eles faziam para fazer a fundação. Mas será que foi feito da forma devida? Será que naquela época eles seguiam a BNT, NBR, que tem todo um padrão ali a ser seguido? Foram feitos levantamentos, sei lá, tinha uma nascente aqui, mas não dá nada não, gente, né? Pode tocar a obra, né? Que o engenheiro nessa hora, ele sabe menos que o encarregado, sabe menos que o pedreiro, o engenheiro, ele, nossa, me arranja conta não, nem despesa não, vamos tocar do jeito que tá. Então, provavelmente aquilo ali é um erro de cálculo estrutural pesado e por ter cedido falta de análise do solo ali, entender o que estava ali, porque foi uma movimentação de massa, né? Mas, além disso, eu não consigo falar assim, foi falhar A, B, C, D, porque eu não sei o projeto. Mas foi falta de planejamento, né? Antes de tudo. E, né, arrisco afirmar que ele não caiu do nada. Ele não começou do nada, ele teve um processo. E esse processo, com certeza, várias pessoas que moram próximas, ou que têm contato ali, ou que utilizavam a construção, foram alertando. Para quem foi alertado, eu já não sei, mas é uma responsabilidade objetiva do município, né? Que seja o setor de obras, parte ambiental, não me importa qual secretaria, de ter visto que estava acontecendo isso, que eu tenho certeza que foi alertado. Então, além de alertar, além de cobrar, tem que ficar em cima, porque muitas vezes a população não é ouvida, né? Ai, besteira, não sabe de nada. Eu gosto muito de falar assim, você tem um engenheiro, que seja um engenheiro civil, mesmo que não seja na área de estabilidade ou de cálculo estrutural, que tem uma noção básica. Meu amigo, vamos lá comigo na prefeitura, olha o que está acontecendo aqui com a minha casa. Então, procurar respaldo, amparo, e quanto mais pessoas afirmarem e declarar essa necessidade para o órgão fiscalizador, mais força a gente tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. A situação que está ali agora, olhando, né, com seu olhar técnico, ali tem algum tipo de risco ainda? Porque eu tô perguntando que ano passado a gente foi até pensar em comprar um lote ali em cima, e um dos medos que a gente tinha é realmente voltar a ter algum tipo de deslizamento. Aquela população ali pode ficar tranquila com a situação do jeito que tá? A primeira coisa, né, eu não compraria o lote, tá? Só para deixar isso claro. Por quê? Eu iria lá na prefeitura, assim, o setor de obras, né? Aqui, vocês já fizeram um mapeamento daquela área? Eles já fizeram um zoneamento da área de risco? Já trouxeram um engenheiro para fazer o levantamento, fazer uma retroanálise do porquê que aquilo ocorreu e se a área não interrompeu num raio aí que seja de 100 metros, né, 500 metros, está com risco por conta desse desmoronamento, desse prédio ter cedido. E o motivo? Vocês já conseguiram definir o porquê que isso aconteceu? Está apurando?
Então, antes de afirmar qualquer coisa, é essa a resposta que tem que ter. Vocês já fizeram um levantamento? Ah, não, a gente abriu uma investigação, tudo, mas é que patamar que tá. Porque a partir do momento que acontece esse sinistro, né, na construção civil, primeiro você tem que amparar ali, proteger quem está em torno. Como que foi feito isso? Ou foi feito ou não foi feito? Ou simplesmente só está sendo monitorado para ver se vai ter alguma movimentação e até então está todo mundo inerte. Então, o primeiro levantamento antes de comprar qualquer coisa e definir qualquer coisa. E até para fazer um levantamento de um laudo de geotécnico, é entender a situação hoje dali. Que pé que se encontra? A secretaria, né? Porque é normal a Secretaria de Meio Ambiente, aqui eu acho que é Meio Ambiente, Agricultura, Agropecuária, não sei, geralmente os municípios são, junto com o setor de obras, está ali tomando uma medida ali de urgência. Porque teve alguma medida estabilizadora para evitar? Já tem um projeto novo, vamos demolir para evitar danos maiores. Os proprietários ficaram confirmados de quem foi a omissão. É o poder público, os proprietários pediram um apoio ou foi somente uma responsabilidade privada? Os donos ali, os condôminos, né, de cada unidade ali, quem que era o síndico, né, vamos pôr assim, daquele prédio, teve uma movimentação, uma energia para fazer projetos, para alertar, a Defesa Civil precisa da ajuda de vocês? Então, antes de tudo, eu procuraria a Secretaria de Obras. Assim, olha, qual a situação daquela obra ali? Vocês já fizeram um zoneamento, um mapeamento do levantamento da situação atual? Já identificaram a causa daquele deslizamento ali, da situação atual do edifício? Essa causa que foi identificada ali, ela pode ser considerada de uma forma geral para quem está em torno? Pode gerar um efeito, vamos pôr um efeito cadeia, começou aqui e já está indo para outras áreas? Acho que falta dos órgãos públicos trazer publicidade para coisas, né, e assuntos de extrema relevância, principalmente para a segurança da população. Então, acaba que a população que tem que procurar, ela não tem obrigação de ter esse conhecimento técnico para poder procurar. E aí, eu falo a prefeitura de uma forma geral, né, mas os administradores do município aproveitam da situação de ninguém nem entende disso, por que eu vou chamar problema para mim? Perfeito. Schneider, sabe como é que tá o andamento daquilo? Não, né? Você até que tá na justiça. Sei, parece que caiu tudo em cima da empresa, né? Acho que foi só em cima da empresa, não sei. O que você tá falando? Do deslizamento que teve ali na BR, no rodoviários ali. Tá na justiça. É só pra você entender a desinformação que tem. A população daqui não sabe, entendeu? Então... O CREA, né? Vamos aproveitar aqui a oportunidade. O CREA é terceiro interessado, né? Para apurar aí em questões de se tiver ocorrido omissão, negligência, imperícia, até dos profissionais responsáveis ali pela obra. Provavelmente o CREA foi chamado à lide para fazer, nem que seja participar de uma perícia judicial, acompanhar, né, todo esse levantamento de uma forma de um apoio, né, para a tutela jurisdicional envolvendo esse caso. Tá. Aí no caso ali, a gente vai escutando um monte de conversa, né? Parece que a empresa deu como falência, declarou falência e tal, e tá correndo em justiça. Só que naquele caso ali, na situação que tá, que você com seu olhar técnico novamente ali, como que seria o processo para recuperar aquela área ali? Então vamos lá. Você afirmou aí que a empresa parece que declarou falência. Uhum. Isso já dificulta toda uma recuperação por conta quem será responsabilizado. Porque tem que recuperar, né? Economicamente, financeiramente, para fazer a responsabilização ambiental. Porque isso aí os danos, né? Se for comprovado a omissão do poder público e do proprietário, ou dos condôminos ou coproprietários, ambos, na proporção da culpa ali, né, do dolo deles, eles vão ser responsabilizados. Geralmente, danos envolve o quê? Dinheiro, né? Vai ter que reparar porque teve uma nascente que foi atingida. Ok, para reparar aquilo ali são medidas que gastam dinheiro. No final é tudo sobre dinheiro. O poder público tem dinheiro? Tem, mas ele tem diversas formas de protelar. E a empresa responsável?
vamos responsabilizar o sócio, tudo. Mas uma desconsideração de personalidade jurídica, ela só vai ter ênfase, né? Vamos pôr, aplicabilidade, se ficar comprovado que os sócios eles estão agindo de má fé, estão escondendo patrimônio. Então, assim, pode se arrastar por anos e anos e anos, apesar que o STF já declarou que o dano ambiental é imprescritível, né, da propriedade, independente se aquela obra, aquele passivo for passado para frente, para terceiros, eles têm a obrigação de reparar. Então, provavelmente, essa massa falida, né, pode ser direcionado a um terceiro que tem interesse pelo local, pela área, né, um projeto imobiliário novo, e ele terá a obrigação de reparar. Tem diversas legislações, eu não sei se o município aqui de Caratinga tem uma legislação ambiental a nível municipal para atender, mas a nossa legislação federal fala a questão aí de levantamento de danos ambientais, que geralmente vai ser pedido dentro do processo mesmo, do processo de levantamento aí de danos, quem vai ter direito à indenização, se o próprio município com os danos que sofreram tem direito à indenização da empresa. Então, assim, tem que reparar, tem que reestruturar, né? Vamos pôr assim, recompor a área? Tem. Quem vai fazer, a justiça vai determinar. Lembrando que a justiça no Brasil demora anos e anos, e mesmo após determinar, tem dinheiro. Essa é a grande questão. Tá. Mas em relação à questão de recuperação ali, nessa questão jurídica não, como que seria uma recuperação daquela área ali? Então, geralmente quem determina essa recuperação são os órgãos ambientais. Vamos pôr hoje, né? Vamos pôr que eu sou uma analista técnica, estou analisando aquela situação e, diante de todos os estudos, levantamento, ficou identificado que tenha uma nascente, né? 2 nascentes, passa um corpo d'água ao fundo. O talude tem um material ali argiloso e dentro de uma retroanálise teve um fator de segurança abaixo do recomendado. Então, quais seriam as medidas que eu faria? E depois de um levantamento de patologias da estrutura ali da construção, ela esteja condenada tanto para defesa civil, tanto por perícias técnicas e seja necessária a demolição. Então, o primeiro momento é um estudo geotécnico da área, um mapeamento de como seria feita essa demolição, né? Através de implosão. Vai trazer transtorno para a população, toda uma preparação, um projeto em relação a isso. Após isso, né? Cercando ali, né? E monitorando qualquer dano ocasionando ali a corpos d'água, né? Seja nascente, seja qualquer tipo de área de APP em torno, vamos pôr assim. Após retiraria, levaria esses resíduos para um depósito adequado, porque é um outro problema que a gente tem hoje, a questão da disposição dos resíduos, de como ele é feito, de forma regular, que inclusive muitas prefeituras não têm nenhum aterro sanitário licenciado, né? Direcionaria esses resíduos da construção civil aí de forma adequada. Inclusive, se eu sou técnica e vejo que tem a possibilidade de aproveitar de alguma forma na recuperação, eu colocaria aí para assim, olha, vamos tentar recuperar esse material de resíduo, nem que seja para utilizar na recomposição da área. Como envolve danos ambientais, né? Eu pediria um PRAD, um Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, e o laudo geotécnico e o projeto, né? Igual dentro da mineração a gente fala, um plano de fechamento de mina, eu pediria assim, me apresente um projeto final da situação hoje reabilitada, da área reabilitada e pronta para uma nova construção, para uma nova utilidade. Então, seriam essas etapas. Basicamente, projetos e execução. E sendo acompanhadas e fiscalizadas, tanto pelo município e tanto pelo órgão competente que determinou. Como essa demanda está a nível judicial, provavelmente o Ministério Público participaria também, por se entender de ser um interesse aí coletivo, né, de interesse público. Bacana. E aí, a gente está pegando esse exemplo, né, maior aqui, mas temos exemplos de encostas com deslizamento aí na cidade inteira, na região inteira, né? Essas menores, quais seriam as práticas adotadas ali para conter
esse deslizamento? Você fala em costas de pequeno porte ali que estão indicando que vão ter um processo erosivo, mas nada ainda, né, uma iminência de ruptura. Primeiro, eu jogaria essa conta no município, né? Entendeu? Você chama a Defesa Civil e pede para fazer um plano de ação. Tem um engenheiro civil? Tem um engenheiro ambiental? Tem. Não temos todos os profissionais necessários. Vamos fazer aqui um processo licitatório, onde uma empresa apresente um projeto para a gente tomar atitudes aí preventivas para evitar que ocorra deslizamentos. E a partir disso, você executar, né? Tomar atitude. Não dá para esperar o problema chegar, né? Fica mais fácil no momento ali que você está esperando. Mas depois que ele chega, o transtorno é muito maior e as consequências elas vão vir muito piores. Então, basicamente... E a população cobrar. A população cobrando, né? Porque a gente vive num Estado democrático, quem colocou lá os nossos representantes somos nós. Então, se a gente colocou lá, eles trabalham para a gente. Então, eles estão ali exercendo ali a função de administradores em prol do povo e para o povo. É a única solução de imediato. Porque uma outra solução também para evitar que tenha um gasto. Não tem dinheiro, o prefeito não tem dinheiro, o município não tem dinheiro, vou ter que aumentar a arrecadação, não tem como fazer isso. Fazer parcerias públicos-privadas. Então, vamos falar, tá chegando uma empresa grande aqui, né? Eu não sei quais são as empresas aqui de referência. Então, vamos falar, tem uma empresa de mineração na cidade. E ela, dentro do processo de licenciamento ambiental dela, dentro do EARIMA, ela tem que propor medidas mitigadoras ambientais em prol da sociedade. Vamos lá procurar essa mineradora ou essa empresa aí de pequeno e grande porte, de médio e grande porte, que tenha essa obrigação dentro dos licenciamentos ambientais para a gente firmar essa parceria. O que a empresa ganha em troca? Primeiro, a obrigação dela fazer, que está na lei. Segundo, que o município pode aí tentar aboná-las de alguns impostos que seja. Né? É uma troca, eu acho, muito justa. Né? Eu não sei dentro aí da legislação tributária o que pode ou não pode, mas eu sei que parcerias desse tipo é muito utilizada no Brasil, mas geralmente por empresas que estão em centros maiores, né? Agora a gente vê, né, você deve rodar bastante cidades aí, você provavelmente tem alguns exemplos, né, de cidades que tiveram algumas medidas, né, que foram tomadas, principalmente nessa época de chuva agora, para até tentar prevenir isso. Essa questão do poder público, tem alguma medida que você pega como exemplo nas cidades que você passa? A gente não pode exigir que a população tenha um conhecimento prévio, né? Nem todo mundo estuda sobre o assunto, é um assunto muito específico. Então, inicialmente, se eu estivesse dentro de um setor, né, de uma defesa civil, eu preciso conscientizar a população. Olha, existem, né, prefeitura zoneou a área, né? Ou no olho mesmo, né? Assim, rodamos e vimos de forma de inspeção ali visual, né, em loco. Então, a situação aqui tem indicando risco, tem indicação de movimentação de massa. Vamos fazer esse levantamento e vamos informar. Vamos informar para a população aí que está dentro dessa área de risco, como verificar, como está avaliando se a situação piorar. Aí, ou seja, informar através de capacitação de pessoas ali envolvendo os bairros, né? Você, olha, vamos separar aqui 5 pessoas que vão ser os gerentes em caso de indícios de algum risco. Aí nós vamos capacitá-los, né? Levar informação a todo momento para a população da situação, das áreas de risco e de como proceder. Né? Ok, tá, já sei ali que ali tem risco, eu estou ali ajudando a monitorar a prefeitura, né? Ou algum responsável, o CREA, que seja, a Defesa Civil. Mas e aí? E se na hora que eu ver que tá caindo, minha casa vai ser atingida, o que eu faço? Aí entra o quê? Um plano de atendimento, emergência, né? Um treinamento de um plano de escoamento. Realizar simulados periodicamente com essa região que está exposta na área de risco, como proceder. Né? A gente tem muito, dependendo do tipo de empreendimento, você direciona, você coloca placas indicativas de onde direcionar em caso do rompimento de tal talude, né? Dividir o bairro ali por grupos. Então, tem diversas medidas que podem ser feitas que evita tragédia. Por mais que não consigam tomar
uma medida mais técnica em cima daquele talude. Só agora a gente não consegue fazer. Vamos ver uma cortina arbórea, que seja, né? Uma contenção baseada na vegetação, através de biotecnologia. Mas vai demorar muito, então não tem como, o povo não vai sair daqui, não tem como eu desapropriar todo mundo, onde eu vou pôr esse povo? Eu faria dessa forma, assim, ó, plano de atendimento à emergência, simulados de situações de risco com a população, capacitar, né, de acordo com o número de habitantes aí pela região, pela localidade que corre esse risco, para poder ser aí os líderes, né, em casos de risco, alguém que faça essa interface, né, porque o órgão público não vai lá todo dia verificar. Então, essas 5 pessoas aqui, Defesa Civil, a gente colocou, né, a gente acordou que elas vão estar nos informando diariamente por um canal, determinar canais onde funcionem e tenha uma comunicação ali efetiva com a população. Bacana. E aí, quando a gente fala também sobre ferramentas, né, de monitoramento, assim, tem algumas ferramentas modernas hoje que já estão sendo utilizadas a nível Brasil. Tem várias. Tem. Tem custo, né? Sabe por que não está sendo usado? Porque tem custo. Mas hoje a gente já tem estação total de alta precisão, sensoriamento, que consegue ali por segundo monitorar movimentação de massas. A gente tem softwares que fazem essas análises de risco de cada área, baseadas em levantamentos topográficos, ensaios, que é o GeoStudio e o Slide, que tem o 5.0, tem, né, de várias gerações. Drones. Hoje, drone tem diversas funções, né? Se você faz um acompanhamento por drone, mesmo que seja uma vez por dia, né? Através de imagens de satélite, já tem uma noção muito boa do que está ocorrendo ali. Então, a gente tem diversas ferramentas hoje, softwares, inteligências artificiais, já tem um software, né, uma ferramenta que já é utilizada muito no sul do Brasil, eu não domino, mas que chama Líder, que parece que ela abrange todas essas ferramentas de questão de controle de movimentação de massa, controle de níveis de chuva ali, ó. Aquela região está chovendo muito, especificamente aquela área ali, tem uma defasagem de vegetação, área de desmatamento, né? Aquela área. Então, assim, é um monitoramento de uma forma geral. Software para isso tem, tecnologia para isso tem, ferramentas em geral tem, mas precisa de investimento. E não melhorou? Vou dar um exemplo, depois de Mariana, esse processo acelerou? Então, aí, dentro da área da mineração, especificamente, voltado para barragens, né? Que abriu até um braço do direito, que é o direito de tragédias, que chama, que é voltado para isso. O Ministério de Minas e Energia, né, junto com a Agência Nacional de Mineração, ele não ficou inerte, né? Ele gerou, né, produziu e formulou, junto com a participação, né, de consultas públicas, né, do povo, dos interessados, né, dos stakeholders em geral. Ele formulou leis, obrigações, apertou o cerco ali para as mineradoras, proibiu certos tipos de barragem, como a montante, né? Colocou regras, como tem que ser feito esse monitoramento, desenvolveu dentro dos próprios sistemas ali de controle da agência, meios de sempre os técnicos estarem informados. Patrícia, é efetivo? Olha, é muito complicado porque cada caso é pontual, mas melhorou. Mas resolver é complicado, porque hoje em dia a gente tem um déficit de mão de obra, de profissional dentro da Agência Nacional de Mineração, sem falar a corrupção, que, né, vocês devem ter ouvido aí que tá um boom. É complicado, porque por mais ali, ter um técnico ali honesto, que a gente não pode generalizar, né, que nem todo mundo é corrupto. Situação ali da Vale, tá? Falando um caso hipotético aqui, viu, gente? A Vale tem uma barragem localizada em Itabira que está com risco de rompimento. Esse técnico vai, faz a vistoria, recebe as denúncias, apura, e na hora de mandar para o chefe ou para o setor responsável, eles arquivam. Por quê? Alguém está dando um café, uma goiaba ali. Então, é uma rede de apoio que precisa funcionar. Mas, assim, se perguntar, o Ministério de Minas e Energia tomou atitude? Tomou. Né? Está rolando um processo judicial? Está rolando. Né? Muitas das vítimas já foram indenizadas? Foram. Mas se for somente indenizar, é muito fácil, né? Você simplesmente vai lá, eu faço do jeito que eu quiser, se morrer eu pago. Não funciona bem assim.
Então, não depende somente de criar, né? A gente tem um arcabouço legal gigante, um dos maiores do mundo. E a efetividade dele, a aplicabilidade. Não adianta só fazer lei, ela tem que funcionar. Tá. Vou te pedir novamente. Primeiro, vou te pedir para começar a gerar realmente conteúdo para internet, né? Você tá no offline aí, só que o seu online acho que vai ajudar muita gente, tá? Porque você tem um conteúdo muito rico, muito bacana, né? Vou pedir novamente pro pessoal seguir lá o Instagram lá da INEA, INEA_Caratinga. Entre lá que vocês vão ver conteúdos como esse aqui que a Patrícia está passando pra gente, de outros profissionais, né, que vieram aqui e realmente arrasaram, igual a Patrícia, né, Patrícia? Obrigada, gente. Minha primeira vez no podcast. Manda muito bem, conteúdo muito rico, tá? Vou deixar um espaço aqui agora. Se tiver um recado, alguma coisa que a gente deixou de falar nesse episódio aqui, ou fazer algum agradecimento, pode ficar à vontade também, tá? Eu queria agradecer inicialmente o convite, né, do Schneider, aí, um parceiro nosso de anos já. Schneider, junto aí com o CREA, promovendo conhecimento para a nossa região, né, Schneider? Através dos cursos, dos treinamentos. Eu não sei se o pessoal aí, os estudantes em geral, né, e os profissionais, o CREA sempre fomenta cursos, né? Caso Paixão, né? Geralmente sempre trazendo muito curso aí voltado para as NRs, que a todo momento estão sendo atualizadas. Inclusive, dentro das NRs, das normas regulamentadoras, tem essa questão aí de estabilidade, de obrigação, periodicidade para a área de mineração e para outras áreas, principalmente construção civil. Queria agradecer ao Edgar pela oportunidade, né? Pela coragem aí de estar aqui comigo a primeira vez. Confesso que fiquei meio assim receosa, né? Assim, nossa, meu Deus, como que vai ser? Não tenho hábito, sou uma pessoa no dia a dia discreta, apesar de ser muito comunicativa e adorar a comunicação e adorar disseminar informação e conhecimento. Acho que é importante, né? Tem um ditado antigo que fala que quem não comunica se estrupica. Então, a gente tem que se comunicar. E no mais, agradecer a toda a equipe dele aqui, e todo mundo que vai estar disposto a me ouvir. Peço aí desculpas se a oratória não foi tão boa, se eu gerei algumas dúvidas. O meu Instagram tá aí, vou até compartilhar, pode compartilhar meu número aí que eu respondo, a gente não consigo responder na hora ali da mensagem, mas eu deixo meu e-mail também para tirar qualquer dúvida. Aquilo que eu não souber, eu vou procurar, né? Quem sabe ou aonde tem a informação e vou, né, sempre priorizar aí, disseminar informação e conhecimento. Mas, muito obrigada. Deixa o seu Instagram novamente pra gente. Gente, quando fala assim, o Instagram, é porque eu tive no curso da pós de estabilidade, a gente teve uma atividade final na prestação de serviço, que era mudar o link, né, ali do Instagram, porque antes era assim, Paty LS Rezende. Aí eu tive que colocar assim, PLSR, consultoria, né, e ter colocado um conteúdo profissional lá dentro e tudo. Então hoje está lá, PLSR Consultoria, que é o meu @, né? Mas eu não continuei na atividade da pós, né? Só fiz o conteúdo profissional ali para atender ali o projeto final da pós e não continuei. Estou precisando tomar vergonha na cara e né, pular de ponta nesse mundo digital aí. Tem que pular. Nossa, eu tenho um irmão mais novo que fala assim, olha, você não tem como fugir disso. Tem uma prima que mora de fora e virou assim, Patrícia, vamos produzir conteúdo, né? Hoje em dia, depois, né, não tenho tanto tempo de atuação, mas também não sou mais recém-formada, né? Porque a gente aprende todo dia. E hoje a gente aprendeu de uma forma, amanhã mudou tudo, tem que aprender tudo de novo. Certeza. Então a ideia é assim, passar pra frente, né? A gente não tem que ficar guardando pra gente, não tem que passar pra frente. E o problema também é quando você fica guardando, aí tem outras pessoas que vêm na internet e falam o que quer, né? Só que sem embasamento nenhum. Ai, gente, deixa eu contar, só pra encerrar aqui, ó. Todas as vezes vocês verem na Globo, qualquer jornal aí de informação, encontrou dinamite, pelo amor de Deus, gente, é explosivo, nem existe mais dinamite, tá? Por favor, o povo, dinamite. Nossa, teve um estouro daquela pedra. É rocha. Tá, gente? Pedra é um termo coloquial, é rocha. Só de curiosidade, que todas as vezes que eu vejo um jornalista falando, eu sei que, coitado, ele não tem obrigação de ter esse conhecimento, mas a partir do momento que tá ali falando para muita gente, ele é formador de opinião, né? Ele tem responsabilidade. Mas enfim, é isso. Muito obrigada pela oportunidade.
Então, perfeito. E eu também agradeço pela oportunidade, né, que o CREA, em colaboração com o INEA, tá dando pra gente aí. Isso é muito importante, né, trazer assuntos como esse aqui, é sensacional. E quero realmente pedir que você continue fazendo esse conteúdo, cara, porque realmente vai ajudar muita gente, tá? Já estão me convidando aqui, pode me convidar de Pode novo, de que eu novo, venho. A pode de gente novo, cria Thiago. os temas aí, não importa, viu? Próxima Gostei, vi que eu não morri, Próxima sobrevivi. temporada aí do edital que estamos aí, então, tá? Agradecer, então, em colaboração INEA e CREA pela oportunidade que está dando para todo mundo, né, ter conhecimento de uma forma um pouco mais leve, né? Menos técnica. Sim, exatamente. O pessoal gosta é a linguagem da internet hoje, não tem como fugir disso, né? Pedir novamente o pessoal seguir o Instagram lá do INEA. Entre lá, que vocês vão ver muitos profissionais lá. E vou pedir, galera, também, se vocês conhecem algum profissional que acha que deve estar aqui, né, que tem uma bagagem, né, quando a Patrícia trouxe aqui pra gente de informação que vai dar para passar aqui pra gente, entre em contato com a gente, manda uma mensagem lá, pode ser lá no INEA, dentro do Instagram deles ou aqui no próprio comentário aqui do YouTube, tá bom? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, gostado aí quase que um curso, né? Nada, não, que me Quase que dera. um curso aí das informações que a Patrícia passou pra gente. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu!